Bom dia, galera! Um grande bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Sim, neste dia 16 de junho de 2022, feriado, 8h30 da manhã, onde nós vamos começar a ler e estudar o livro de Deuteronômio depois de um, um hiato aí de um pouco mais de um mês de jejum de redes sociais. Eu simplesmente saí, eu e minha esposa jogamos uma bomba ninja e resolvemos sair de tudo por mais de um mês aí, então excluímos todas as nossas redes, ficamos aí offline por mais de um mês, né? E foi uma benção, estamos de volta agora, renovados, prontos para mais uma temporada de Bora Ler a Bíblia. Eu espero que todos vocês aí que estão acompanhando e têm acompanhado o Bora Ler a Bíblia desde o começo, que vocês não tenham parado de ler a Bíblia só porque o pastor Gustavo parou de fazer o Bora Ler a Bíblia aqui com vocês. Nós paramos lá no finalzinho de Levítico e durante esse ato inteiro aí passamos por Números, todo o livro de Números, e agora chegamos ao livro de Deuteronômio. Por isso, peguem as Bíblias de vocês, abram no livro de Deuteronômio, peguem a canetinha, pega o lápis, pega o marca-texto, pega tudo, porque, cara, o livro de Deuteronômio é um livro fenomenal. Chegamos aqui no finalzinho do Pentateuco, o último livro que nós consideramos que foi escrito por Moisés. E, enfim, eu darei detalhes logo mais. Antes de começarmos, então, vamos fazer uma oração, vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco. E nós, então, começaremos a leitura, o estudo de Deuteronômio, capítulo 1, e daremos a introdução, então, do livro de Deuteronômio. Oremos, então. Pai amado e querido, muito obrigado, Pai, pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela paz. Todas as bênçãos vêm de Ti. Simples fato de estarmos respirando, Pai, o ar que enche os nossos pulmões agora não são nossos, vem de Ti. A Ti todo louvor, Pai, a Ti toda honra e a Ti toda glória. Agradecemos porque podemos estar agora acordados, com saúde, com paz, para a gente estudar a Tua palavra, Pai. Depois aí de mais de um mês sem fazer o Bora Ler a Bíblia aqui, né, nas redes sociais, é um prazer estar de volta, de compartilhar e repartir a palavra com todas as pessoas, Pai. Espero que essas palavras que nós iremos ler da Bíblia atinjam os corações, que as pessoas que estão aqui acompanhando, novas, e as pessoas que já acompanham, Pai, possam ser impactadas, que elas possam pegar gosto em estudar a Tua palavra. Que todos que estão aqui estudando, Pai, possam também incentivar outras pessoas ao estudo da Tua palavra, Pai. Hoje vamos começar um novo livro. Vamos começar o livro de Deuteronômio. Um livro importantíssimo, um livro lindo, um livro extremamente bem escrito, com ideias extremamente importantes. Que o Senhor, Pai, nos dê a sua sabedoria, que o Senhor envie teu Santo Espírito, Pai, para nós compreendermos, para nós estudarmos, que o Senhor nos dê essa compreensão e principalmente, Pai, que o Senhor nos dê essa perseverança de estarmos todos os dias, Pai, abrindo a Tua palavra, estudando ela. Que o Senhor seja com todos que estão aqui presentes, seja no Clubhouse, seja no Instagram, e seja também com os que estão acompanhando, Pai, depois no YouTube ou no nosso canal no Spotify. Nos dê uma ótima leitura, um ótimo estudo, com as suas bênçãos, é que nós pedimos e agradecemos, por amor do seu santo nome. Amém, Pai. Muito bem, gente. Queria aí agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estão acompanhando ao vivo, seja aqui no Clubhouse ou seja aqui no Instagram. Vamos então começar com o estudo de Deuteronômio.
Deuteronômio. Vamos pegar aqui, pega as Bíblias de vocês. Bom, gente, Deuteronômio é um livro fenomenal. É um livro que nós acreditamos também que foi escrito por Moisés. O nome Deuteronômio não é um nome que está em hebraico. O nome do livro de Deuteronômio em hebraico, eu não vou falar o nome em hebraico aqui, depois vocês procurem. Mas o nome em hebraico é estas palavras, porque são as duas primeiras palavras do livro de Deuteronômio, em hebraico. Então, o nome do livro de Deuteronômio em hebraico são estas palavras, que são as primeiras palavras escritas no livro de Deuteronômio. Deuteronômio vem da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia ever. A Septuaginta era a Bíblia que existia, a tradução que existia no tempo de Jesus. Septuaginta pegou a Bíblia, o que era, né, a Tanakh, que é o nosso Antigo Testamento, que é o que só existia na época de Jesus, e eles traduziram a Tanakh de hebraico para o grego. Essa tradução, a primeira tradução de hebraico para o grego do Antigo Testamento, chama-se Septuaginta. Essa, então, é a explicação, porque Deuteronômio vem da raiz do grego que significa segunda legislação. Porque é considerado que a primeira legislação é o livro de Êxodo, onde Deus conversa com o povo no Sinai, entrega as tábuas dos 10 mandamentos e toda a legislação para o povo. Deuteronômio, então, vem do grego, da raiz do grego, que significa segunda legislação. Por isso que é um nome tão assim, nada a ver, quando a gente pega, mas Deuteronômio não tem sentido na nossa língua. E realmente não tem sentido porque isso vem de uma raiz grega, como eu acabei de explicar para vocês. Como eu já disse, nós acreditamos que o autor é realmente Moisés, não só do Deuteronômio, mas dos outros 4 livros que nós já acompanhamos, Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. E agora chegamos em Deuteronômio, também escrito por Moisés. E aqui é interessante porque nós iremos ver que ele é escrito em primeira pessoa. Porque isso aqui é basicamente o livro de Deuteronômio. É Moisés fazendo uma recapitulação de tudo que aconteceu com o povo quando eles fogem do Egito a partir do Sinai, pelos 40 anos do deserto. Vamos relembrar uma coisa. O povo sai do Egito. Acontece tudo aquilo do Mar Vermelho. Eles param no Sinai. Deus conversa ali com Moisés, com o povo, entrega a lei. Depois do Sinai, eles vão ali, passeandinho, até chegar na fronteira de Canaã. Inclusive, nós iremos ler isso hoje em Deuteronômio. O povo ali fica com medinho e não aceita, e não quer entrar na terra de Canaã, porque tem medo do povo, porque eles são gigantes, as cidades são fortificadas, enfim. Enquanto o livro de Levítico, lembra Levítico que nós estudamos, que fala sobre a construção do santuário, todas as instruções do tabernáculo, como deveria ser toda o serviço do tabernáculo, os materiais que deveriam ser construídos. Nós vemos o livro de Levítico passa-se em um período de 1 mês. Um mesinho acontece todo o livro de Levítico. Já o livro de Números, que nós acabamos de estudar ontem, se passa num período de 40 anos. Porque é justamente logo que o povo vai espiar a terra, ficam com medo, não confiam em Deus. E aí Deus fala assim, não, agora vocês vão dar meia volta. E vocês vão vaguear agora até que todo mundo que foi infiel morra. E os filhos de vocês que vão entrar nessa terra. Passa-se 40 anos de eles ali vagando pelo deserto. Então a gente às vezes fica pensando, né? Pô, mas quando a gente vai no mapa do Egito até Canaã, a gente vê que o povo em linha reta, realmente, ele dura ali, se for ali, é questão de meses eles estavam na fronteira de Canaã. Por que eles demoram 40 anos no deserto? Porque Deus fez eles darem meia volta porque eles não confiaram em Deus. Deus falou assim, não, eu abri o Mar Vermelho, eu mostrei tantos sinais poderosos para vocês, eu mandei maná, eu estava numa nuvem à noite
de fogo, uma coluna de nuvem de dia protegendo vocês do sol. Eu livrei vocês de tantas coisas, agora vocês estão duvidando que eu posso livrar vocês do povo e dar a terra para vocês? Não. Vocês são infiéis e vocês vão dar meia volta. O povo fica então vagueando 40 anos no deserto, enfrentando um monte de gente, vários povos, guerra o tempo inteiro, falta de água, falta de comida, o povo se rebelando contra Deus e Moisés naquela peroba, Moisés naquele bololô. Moisés, inclusive, se irrita uma hora e lá naquela famosa passagem ele bate na rocha em vez de só falar para a rocha sair água. E aí Deus fala para ele, Moisés, agora você também não vai entrar na terra. Você vai escolher um sucessor seu para entrar no teu lugar, que ele vai liderar, esse sucessor vai liderar você, vai liderar o povo durante todo o período que eles estiverem em Canaã. E esse sucessor é Josué. Foram os únicos 2 espias, né? Lembra? Josué e Caleb. Dos 12, esses 2 são os que falam assim, não, Deus entregou essa terra pra gente, a gente pode enfrentar. Só que eles foram um voto vencido, todo o resto falou que não. E por isso que Josué e Caleb foram os únicos 2 daquele grupo que iriam entrar na terra prometida. Passado 40 anos desse rolezão no deserto, agora eles estão na margem oposta do Jordão, como diz aqui na margem leste, olhando do outro lado Jericó, prestes a entrar na terra prometida. Moisés agora recapitula para o povo durante 2 meses. Então, o livro de Deuteronômio se passa num período de 2 meses de Moisés discursando para o povo, fazendo o povo relembrar tudo o que tinha acontecido. Para eles se lembrarem agora, ó, estamos às vésperas de entrar na terra prometida. Vamos relembrar tudo. E Moisés vai fazer tudo anteriormente no livro de tal. Sabe quando a gente vai assistir um seriado e tem todo uma recapitulação do episódio ou da temporada anterior? Moisés agora vai recapitular tudo com o povo. E basicamente um tema máximo é dito em Deuteronômio, que é basicamente que é um apelo, até escrevi aqui, é um apelo para que o povo viva de acordo com a vontade de Deus, onde você obedecer a Deus é equivalente à vida e você desobedecer a Deus é equivalente à morte. Basicamente, obedeça a Deus e vocês vão continuar vivos. Desobedeça a Deus e vocês vão morrer. Porque agora a gente vai entrar numa terra em que a gente vai ter que dominá-la. Deus vai pela gente. Mas se a gente não confiar em Deus, que Deus vai dar todos esses amorreus, esses filisteus, tudo, se vocês não confiarem em Deus, vocês vão morrer. Basicamente, obediência à vida, desobediência à morte. Então Moisés vai recapitular toda a história, o trajeto do povo ao longo do deserto nesses 40 anos. Depois ele vai recapitular sobre as leis, tanto que nós teremos uma recapitulação aqui dos 10 mandamentos em Deuteronômio. Teremos aqui recapitulação da legislação das bênçãos e das maldições de não confiar em Deus, e nós iremos discutir isso posteriormente sobre bênçãos e maldições, que aqui, as bênçãos e maldições proferidas aqui terão repercussões lá na frente, quando nós iremos estudar lá o livro de Isaías, Jeremias, Daniel, tudo que vai acontecer com o povo, lá principalmente com Babilônia, com o Império Babilônico, lá na frente, é um resultado direto do que Moisés irá falar aqui, do povo escolher entre a bênção e a maldição, obedecer a Deus e desobedecer a Deus. E aqui o Moisés ele alcança no livro do Deuteronômio, cara, um nível de escrita e de oratória, assim, level épico. Moisés aqui é o ápice da escrita e da oratória de Moisés, é o auge aqui em Deuteronômio. Lembrando que Moisés aqui já estava com seus 120 anos de idade. Moisés vive 40 anos no Egito, 40 anos lá cuidando das ovelhas e com a sua família, e 40 anos depois, entre sair do Egito, libertar o povo e morrer às margens ali da terra de Canaã. Moisés então era um senhor já velho, e agora ele conclama o povo, prestes a entrar numa batalha, prestes o povo a entrar na terra prometida, e agora ele vai fazer essa recapitulação. Ele vai ler tudo, ele vai relembrar o povo, porque relembrar é viver. A fé, como eu já disse para vocês, é quando a gente olha para trás, vê
os feitos que Deus já fez na nossa vida e pelo que Deus já fez lá atrás, a gente pode ter certeza de um futuro incerto na frente. Porque se Deus já cuidou da gente, a gente pode ter a certeza lá na frente. Basicamente, o que Moisés está querendo trazer para o povo é isso. Relembrar para eles reacenderem essa fé e essa confiança em Deus. Dito isso, vamos começar a ler então Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional. Eu convido todos vocês a abrirem as Bíblias de vocês para começar a ler. Na minha Bíblia começa assim: Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Horebe, vale lembrar, que é um outro nome para o Monte Sinai. Monte Horebe e Monte Sinai são a mesma cadeia montanhosa. Lá na frente, quando nós iremos, por exemplo, ver a história de Elias, Deus manda Elias ir para o Monte Horebe. É o Monte Sinai. É o mesmo, só tinha nomes diferentes. Verso 3. Lembrando que isso Moisés escrevendo, tá, gente? Moisés falando para o povo. No 40º ano, no primeiro dia do 10º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos e vizinhos na Arabá, nas montanhas de Cefelá, no Neguebe, ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, e até o grande rio, o Eufrates. Ponham essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes. Lembrando, um negocinho muito interessante aqui, que ele fala aqui nas montanhas de Cefelá, ou Shefelá em hebraico. Essas montanhas, essa cadeia montanhosa, é justamente onde Davi enfrenta Golias. Era um vale onde fazia fronteira com a terra dos filisteus. Então tinha uma montanha e tinha um vale e uma outra montanha. Quando a gente for ver lá a história de Davi e Golias, Golias se coloca bem no vale do Céfela, ou do Shefela, desafiando o povo de Israel. E aqui é justamente aonde já Deus já tinha falado: ó, ocupem esse lugar, que esse lugar eu dei para vocês. E aí agora, Moisés falando tudo em primeira pessoa, relembrando tudo isso que a gente já estudou, e ele está relembrando aqui o povo também. Verso 9. Naquela ocasião ele disse: Não posso levá-lo sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderia levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Lembrando que isso foi um conselho de quem? Jetro. De Jetro, o grande sogro de Moisés. Falou assim: Moisés, você está se sobrecarregando à toa, bicho. É muita gente. Escolhe líderes aí de 100, de 10, de 50, para você, né, não precisar. Só vem os assuntos mais cabulosos para você. Verso 14. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos seus juízes: atendam às demandas dos seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixe intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe, leia-se Sinai, e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então ele lhes disse: Vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra.
Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa. Por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Lembrando a famosa passagem dos espias. Eles vão, ficam lá um tempo espiando a terra, voltam com um cacho de uva que eles carregavam no ombro, de tão grande. E eles falaram: essa terra é muito boa, mana leite e mel, ela é farta realmente, ela é fértil. Mas olha só, verso 26, relembrando: vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins, os gigantes, nós somos como gafanhotos perto deles. Lembram disso? Então eu lhes disse, Moisés falando: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. Pô, o Senhor, o seu Deus, está aí na frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Tipo, já não basta tudo que vocês já viram e vocês estão com medo de entrar na terra. Mas aí vem o castigo, né? Verso 34. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, e os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. E eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Isso aqui, quem estava ouvindo, gente, era todos esses filhos. Toda essa galera, 40 anos atrás. Filho dos caras que tiveram medo de entrar na terra. Agora, esses filhos, agora já adultos, 40 anos ou mais, estavam ouvindo da boca de Moisés. Que, olha, tá vendo? Teus pais lá atrás tiveram medo. Teus pais que saíram do Egito, os teus pais que viram as maravilhas do Egito, teus pais, todo mundo aqui morreu no deserto, porque eles não confiaram. Fiz eles andarem 40 anos no deserto porque os seus pais foram infiéis. Agora Moisés está apelando para a próxima geração. Essa geração que era bebê, ou às vezes nem tinha nascido na época do Sinai, que não tinha ouvido tudo aquilo, Moisés agora está falando para essa galera, essa nova geração. Verso 41. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque eu não estarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. Eles quiseram consertar a cagada que eles tinham feito de não confiar em Deus. Não, vamos agora. E agora Deus já tinha retirado essa bênção deles naquele momento. Verso 43. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. É muito triste ouvir isso, né? E a gente termina aqui o capítulo 1 com o começo dessa recapitulação que Moisés está fazendo com o povo. Pensando, né, que muitos que estavam ouvindo ali eram filhos, netos de pessoas que
tinham visto todos aqueles milagres no Egito e que não confiaram na hora H, ali ó, na boca do gol. Nadaram para morrer na praia. Não confiaram que Deus poderia libertá-los ou dar a terra, né, dos gigantes, das terras extremamente fortificadas. Mas lembrando que não foram todos que morreram no deserto. Foram aqueles que concordaram com os espias que estavam com medo. Os que ficaram do lado de Josué e Caleb, esses ainda estavam vivos e esses iriam entrar na terra e iam tomar posse dela. Mas é triste saber que uma geração inteira teve que morrer no deserto por conta de simplesmente não confiar em Deus, apesar de tudo que eles tinham já visto da providência de Deus. E quem não é assim, né? Nós, às vezes, a gente olha para o povo e julga, né? E fala, pô, um bando de infiel, um bando de gente que não acredita em nada. Será que a gente também não... Deus já fez tanta coisa na nossa vida e às vezes nós estamos num momento aí da vida em que a gente está vacilando na fé, esquecendo do que Deus já fez e julgando o povo de Israel, né? É fácil falar, né? Agora vocês imaginem, uma coisa é aqui a gente na nossa vida não ter fé, sei lá, às vezes num relacionamento que tá dando ruim, às vezes num trampo que você tá perdendo, alguém que tá pisando no teu pé, alguém que tá te passando para trás e você tá questionando a Deus e sem fé. Outra coisa é você ter que invadir uma terra. Outra coisa é você ter que tomar posse de uma terra, invadir em guerra. E você ter que confiar em Deus, que Deus vai entregar aqueles gigantes, aquelas cidades fortificadas. É difícil? É difícil. Mas Deus já tinha mostrado inúmeras oportunidades que eles tinham todos os motivos do mundo para confiar em Deus, eles não confiaram. Mas agora está ali Moisés, na beira do Jordão, conversando com o povo, com uma nova geração que não tinha visto o que Deus tinha feito por eles no Sinai, não tinha visto o que Deus tinha feito no Mar Vermelho, não tinham visto o que Deus tinha feito no Egito. E agora a função de Moisés, ao abrir aqui, como nós começamos Deuteronômio, é reacender isso no povo. Imagina o frio na barriga, o povo ali perto do Jordão, olhando do outro lado Jericó, que nós já sabemos, né, que a cidade de Jericó era uma cidade extremamente fortificada. Jericó representava tudo aquilo que a terra dava, o que despertava no povo. Aquele medo, muros intransponíveis, pessoas gigantes, uma civilização já militarizada, forte. E eles vendo do outro lado do Jordão, sabendo o que aguardava eles. Não é fácil. Na nossa vida também não é fácil a gente confiar em Deus. Muitas vezes a gente esquece de olhar para trás e ver o que Deus já fez pela gente. Mas que ao longo, gente, dessa leitura de Deuteronômio, que ao longo de todo esse nosso estudo do livro de Deuteronômio, que a gente tenha isso em mente. Que nós temos a convicção de que Deus irá nos proteger, mesmo quando parece que Deus te abandonou, mesmo parece que quando Deus não responde às nossas orações, tenha essa convicção, essa certeza, mesmo em face da incerteza, de que se Deus já fez, Deus fará. Diz que Deus já operou, aquele mesmo Deus que lá atrás abriu o Mar Vermelho, aquele mesmo Deus está hoje disponível, aquele mesmo poder está disponível para nós hoje. Se tão somente a gente confiar nele. Se a gente entregar a nossa vida e falar assim, Deus, faz o que você quiser da nossa vida. Não é simples, não é fácil, mas é uma caminhada que a gente vai aí, dia após dia. Que nessa leitura de Deuteronômio a gente possa reencontrar nesses próximos dias, nos próximos capítulos, a gente possa nos reencontrar com a nossa fé, reencontrar com essa convicção, mesmo na incerteza, mesmo na dúvida, de que Deus está operando e de que Deus irá operar. Vamos orar. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, porque temos essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Agradecer porque temos a Bíblia, agradecemos porque temos esse privilégio de estarmos aqui online, estudando juntos. Que cada um que começou aqui hoje, Pai, possa ter no seu coração essa certeza, essa convicção de que o Senhor está conosco. Que aquele mesmo poder lá atrás que auxiliou o povo de Israel no deserto, aquele mesmo poder está disponível para nós hoje. O mesmo poder que abriu o Mar Vermelho. O mesmo poder que trouxe as 10 pragas do Egito. O mesmo poder da nuvem
protegendo, o mesmo poder de que fazia maná cair, o mesmo poder que fazia água jorrar de rochas no meio do deserto. Aquele mesmo poder, Pai, está disponível para nós hoje. Que o Senhor nos dê essa fé. Que o Senhor nos envie o Santo Espírito para que a gente possa confiar, mesmo em face de uma Jericó, mesmo em face de um desafio que parece que é humanamente impossível, e às vezes é humanamente impossível, que a gente saiba que para Ti nada é impossível, Pai. Queremos pedir que o Senhor, Pai, seja com todos que estão aqui acompanhando, Pai. Todos que estudaram Bora Ler a Bíblia, todas as famílias que estão aqui representadas. Nos dê um ótimo dia, Pai, um ótimo feriado. Pessoas que estão viajando, proteja-os. Pessoas que estão indo ver os seus familiares. Pessoas que ficaram também nas suas casas para descansar. Seja com todos, Pai. Nos dê uma ótima quinta-feira, com suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente! Queria agradecer a presença de todos vocês. Como vocês estão vendo, cenário novo do Bora Ler a Bíblia. Quem está acompanhando aí no Instagram e no YouTube, sejam bem-vindos e falem do projeto do Bora Ler a Bíblia para as outras pessoas. Nós recomeçaremos fazendo o Bora Ler a Bíblia novamente todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã. Todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Caso você perca o ao vivo, seja aqui no Clubhouse, seja aqui no Instagram, nós também postamos no YouTube a live e nós postamos o áudio em podcast no nosso canal no Spotify. Compartilhe com as pessoas esses nossos canais. Fale para as pessoas que essa é uma baita de oportunidade de recomeçar talvez um hábito muito tempo perdido de leitura da palavra. Tentar despertar o lado que às vezes a gente não tem de uma visão da palavra de Deus, da Bíblia, que muitas vezes nunca foi ensinado pra gente, que a Bíblia é uma baita de um livro, de uma história só. Um livro lindo que conta uma história de Gênesis a Apocalipse. E nós estamos aí nessa jornada e nessa caminhada juntos. Beleza, gente? Fique com Deus, Deus abençoe a todos. E até amanhã, 8h30 da manhã, com o Bora Ler a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 2. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeus e falou!